Cheguei! Olá a todos, o meu nome é Lito Santoro. Cheguei! Olá pessoal, o meu nome é Lito Santoro. Sou técnica da animação sociocultural e coautora deste canal, o canal Grito da Revolta. Este canal é um projeto antigo, 2016, mas só agora que eu faço o primeiro vídeo. Mas eu criei esse canal com o propósito de partilhar a minha história e também mostrar-vos a minha visão de mundo face à sociedade que nós estamos inseridos. Como é notável, eu tenho uma deficiência e esta, esta situação, esta deficiência é um motivo da criação deste canal. Essa deficiência é o motivo do trabalho que eu desenvolvo, tento a desenvolver nos dias de hoje. Então vamos começar com uma pequena reflexão. Eu hoje, no primeiro vídeo, quero contar-vos, falar-vos melhor de quem sou eu e posteriormente abordar aqui alguns temas que me atendem ou que fazem parte do meu cotidiano, que eu acredito que são temas pertinentes. Então eu quero que pensemos um pouco no que no significado que nós temos perante o mundo. Será será que eu sou uma peça fundamental no mundo? Será isso só? Será que eu me sinto útil? Porque às vezes nós sabemos que somos importantes para os outros, para os nossos pais, para os nossos maridos e esposas, e somos imprescindíveis para o desenvolvimento dos nossos filhos, mas para nós. Será que eu me sinto útil? Será que eu me sinto uma peça fundamental? Eu acho que só a partir daí é que a nossa vida acontece, porque se nós não, não temos essa tendência de nos valorizar, de entender que não, eu sou útil, eu estou bem comigo mesmo,
Eu acredito no meu propósito. Eu tenho um propósito. O meu propósito não é apenas estar no mundo a respirar. Eu tenho algo a fazer além de ocupar espaço no mundo. Aí então é que podemos dar o salto e começar a dar sentido na vida que nós temos. E isso por muito tempo eu não conseguia fazer. Eu não tinha utilidade, eu não me sentia uma peça fundamental justamente por ter nascido com deficiência, justamente porque a sociedade, a sociedade fez-me acreditar que eu não era prestável, que eu não era útil. A sociedade fez-me acreditar que eu era um peso para a minha família, para os meus pais, para a sociedade em si. Eu, por muito tempo, me senti distante, porque desde que eu comecei a ter consciência do meu eu nunca pensei que eu era diferente dos outros, mas a sociedade revelou-me isso da maneira mais violenta, mais agressiva possível. Começou como naturalmente começou na escola. Eu sempre fui uma criança muito isolada, sempre gostava, sempre gostei, desculpa, sempre gostei de brincar, de fazer as coisas sozinha, sempre tive essa tendência. E, e até por isso, ah, até por isso não, eu tenho recordações da minha infância na creche, onde foi tomado a brincar sozinha, mas eu não fazia isso porque me colocava do pai. Fazia isso porque gostava de estar sozinha. Eu nem tinha noção que eu tinha uma deficiência. Eu só fui ter essa noção quando foi formada. E lá que começaram as histórias de agressões diárias, agressões verbais, agressões físicas. E, e desde o meu primeiro ano até o meu sétimo ano, sempre foi assim. Nas escola, sempre fui gozada, sempre fui humilhada pelos meus colegas,
foi no orçamento na escola, tem rendado, é o que eu costumo que afinal só tenho qualquer coisa de diferente dos meus colegas, tenho qualquer coisa que, que faz com que os outros achem piada, achem graça de mim, mas a palhaça da escola. Todo mundo gozava quando puxa, todo mundo chamava nomes bonitos. Eu fui postulando que sempre era diferente, que tinha uma deficiência. Então, até que um dia que eu perguntei à minha mãe, a minha mãe, um belo dia estava triste, estava a chorar pelos cantos, depois ela foi ter comigo e me perguntou o que é que se faz. E eu fiz apenas uma pergunta. Perguntei, mamãe, por que eu sou assim? Eu já, naquela fase, já, os meus colegas já tinham acabado comigo. Já tinham destroçado. Porque eu não dei tempo da minha mãe sentar comigo e explicar que eu era tinha uma deficiência. Eu própria perguntei, mamãe, por que eu sou assim? Ela não tinha o que dizer. Simplesmente respondeu porque Deus quis. Deus quis que tu nascesse desta maneira. Então eu, a partir daí, mudei completamente, porque eu tenho quatro irmãos e, e os meus irmãos são ditos normais. E eu não percebia porque que eu, justamente eu, tinha nascido assim. Eu não percebia, não aceitava. E aquele dia foi assim, deu início à minha caminhada, porque foi um dia muito difícil para mim. Eu lembro que eu passei o dia todo a chorar e a perguntar por quê. Porque eu, porque eu nunca me senti com deficiência. Eu agora estou a fazer este vídeo, estou a ver minha imagem e vejo que realmente os meus movimentos são diferentes. Se que a minha descrição também eu ouvi no novo, mas se eu ouvir um vídeo meu, noto que a minha descrição é diferente. Mas eu me sinto
uma pessoa perfeita, digamos assim. Então eu não conseguia perceber porque eu me sentia uma pessoa dita normal e na verdade não é. Na verdade as pessoas viam o que eu não via diariamente. É por isso que os adultos sentiam pena de mim. É por isso que as crianças gozavam comigo. E foi muito duro, violento, angustioso lidar com esta realidade. Continuando meu percurso, sempre com cenários de agressões por parte dos meus colegas, por parte de uma grupeta excessiva. Eu acabei o nono ano e vivi numa situação sem rumo. Percebi que ao acabar o nono ano, a sociedade não tinha resposta para mim. Não resposta em termos de tudo, de formação, de primeiro emprego, não tinha resposta para mim, porque a Nituxa era uma pessoa inválida. Então, ela foi esse rótulo que a sociedade tinha para mim. Ela é inválida, precisa de ajudinhas e vai viver a tua vida, a vida toda dependente da tua família ou do Estado. Era a única resposta que a sociedade tinha para me dar. E eu, a partir do momento que eu acabei o nono ano, eu já não estava bem. Já não estava bem, mas quando eu acabei o nono ano e vim em casa fechada, sem nada para fazer durante 2 anos e pouco, eu fui completamente abaixo. Até que um dia eu tenho um confronto com o espelho. Eu estava sozinha em casa e simplesmente olhei, olhei para o espelho, olhei para o meu corpo, olhei para a minha cara, olhei para os pequenos detalhes do meu rosto. E não gostei, não gostei do que vi.
não gostei do que foi sucedido, porque eu disse e pensei, esta não sou eu não sou assim, não sou eu, esse corpo não me pertence, esse corpo pertence a outra pessoa, eu quero o meu corpo, esse corpo não é meu. Então, eu lembro que naquele dia eu ajoelhei e pedi a Deus que me levasse embora. Eu chorava tanto e pedi a Deus, leva, eu já não aguento mais, eu não quero viver. Eu perdi a alegria de viver muito tempo. Eu já não aguento mais, leva-me, por favor. E Deus não me ouviu. A única coisa que eu ouvi foi o silêncio. O silêncio que dói, machuca, porque não há pior coisa do que nós nos tornarmos os nossos piores inimigos. Foi o que aconteceu naquele dia. Eu declarei guerra a mim mesmo. Eu passei a me detestar. Passei a não me suportar. Eu não suportava ficar no meu corpo. E foi muito complicado aquela fase. Até que eu tentei várias vezes acabar com a minha vida. Várias vezes. Se calhar é um exagero. Tentei algumas vezes acabar com a minha vida. Eu não me lembro qual foi a primeira vez, mas eu me lembro que uma vez estava a passar por uma ponte qualquer. Eu não me lembro qual era a ponte. Algo me disse, nem puxei agora, atira. Algo me disse, atira. Agora acaba com este sofrimento, acaba com esta dor, atira, mata, desaparece. Passando desaparece. Eu queria, puf, de puxar já não existe. Isso que eu sempre quis. Só que eu estava quase andando alguns passos para me atirar da ponte. Mas eu não fiz isso
porque quando eu olho para baixo, fica batendo muito baixo. A distância da ponte do chão, a altura era pouca. E se eu me tirasse de lá, hipoteticamente sonhar partir uma perna, não ia acontecer mais nada. Eu não queria ferir o meu físico apenas. Eu queria ir além disto. Por isso é que eu desisti. Isso acontece porque nós temos tendência de nos fiar no que a sociedade diz sobre nós, muito mais do que aquilo que eu digo sobre mim. O que prevalece sempre é o que a sociedade pensa de mim. É por isso que acontecem tantas tentativas, tantos suicídios. Porque eu já ouvi por pessoas próximas que quem se suicida é fraco. Não, pessoal, quem se suicida não é fraco. Quem se suicida é uma pessoa forte, resiliente, mas que está desesperada, mas que está esgotada. Porque quando não temos sabedoria e deixamos os outros, deixamos a sociedade nos bater, nos espancar, nos maltratar. É isso que acontece. Ficamos sem opção. Não temos opção. Vocês acreditam? Claro que todas as regras têm exceção, claro. Mas acreditem que todas as pessoas que cometem esse ato são executadas. E para chegar ao esgotamento é preciso muita coisa. Porque nós podemos estar muito cansados, muito tristes, muito chateados. Isso acontece regularmente. Isso acontece sempre. Mas para chegar ao esgotamento não é pouca coisa. Quer dizer que já passamos por muita coisa já aconteceu, muita água já rolou, muitos, muitas decepções já aconteceram no alto caminho. O caminho é o caminho é acabar com a vida. Porque se eu parar de viver, vou parar de sentir.
então eu já não quero sentir esta dor. Eu pessoalmente parei de, de ter pensamento suicida. Antigamente, há alguns anos atrás, porque eu, eu, eu hoje sou cristã e sei que Deus não quer que eu comente certo, mas eu antes de conhecer a Cristo tinha parado simplesmente porque eu não queria sentir dor. E as coisas que eu tentei que não traziam dor nunca resultaram. Então, como eu não queria sentir dor, eu parei com as tentativas. Mas já aconteceu vezes que se nós não tivermos gosto, porque nós temos a Deus. Às vezes não sabemos, mas Deus está conosco. Se Deus não estiver conosco no ato de loucura, nós cometemos o suicídio, porque é um ato de desespero, um pedido de socorro. É quando pedimos socorro e ninguém aparece para nos socorrer. Quando pedimos socorro e ninguém aparece para nos dar a mão. Vocês já sentiram alguma dor que você fizesse para a respiração? Esta dor é que é a dor mais agonizante. Quando a dor se faz para a respiração, eu já senti. Isso foi meu pico e acho que é o pico de toda gente que comete suicídio, porque é uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que deixamos de respirar. E não é fácil, mas não é nada fácil. Então, a questão meu é testar o meu não, o atestado que a sociedade passou. Da irmã não me puxa Souza constenta em 72% de capacidade. Este atestado foi passado em 2017, dia 26 de outubro. E eu, na dia 26 de outubro, já estava a viver sozinha na casa dos meus pais. Ainda não tinha casa própria, mas estava
é viver sozinha, porque a minha família tinha embarcado toda para Angola. Então eu decidi ficar no ato de loucura, decidi ficar em Portugal sozinha, sem emprego, com apenas um projeto na mão e com a fé, com a confiança que o que eu tinha no papel ia dar certo. Então eu vos pergunto como é que uma pessoa com 72% de incapacidade consegue viver sozinha. Literalmente, sem empregada, sem ninguém que vá à casa dela durante o dia para fazer a comidinha para ajudar a mãe, porque não tinha nada. A segurança social também, sendo que eu era inválida, também não me dava nada. Então, como é que uma pessoa inválida, porque 72% é uma pessoa inválida, uma pessoa que precisa de ajuda para quase tudo. Como é que eu tomava banho? Como é que eu fazia a comida? Não sei. Então, por isso, foi dessa forma que a sociedade me taxou de taxa, porque quando eu recebi esse atestado, foi me dito que era vitalício. Então, eu tenho 70. Tenho não, dizem. Tenho papel que não tenho. Mas dizem que eu tenho 72% de incapacidade. Se eu me guiasse por isso, eu ainda estava com estaria com pensamento suicida. Esse calhar já não estaria aqui. Se eu tivesse 72% de incapacidade, não estaria aqui agora, não estaria a trabalhar agora, não teria uma associação da qual eu sou ativa. Se eu tivesse esses 72% de incapacidade, a minha mãe estaria cuidando de mim até hoje. E não é isso que acontece. Por isso não segui pelas coisas que a sociedade fala sobre nós. É bom por ter a posição do quanto pensando nós, porque nós vivemos no mundo, e no mundo tem diferente.
pessoas diferentes no dia. É bom ter feedback sobre o que as pessoas pensam de nós, mas quando nós agarramos no que, no que as pessoas da sociedade pensam de nós para nos engrandecer ou para nos colocar abaixo, já não é bom. É bom saber o quanto pensa de mim para me guiar, para me ajustar, para dizer, ok, se calhar estou no bom caminho, ou se calhar este caminho não é tão adequado. Mas quando pegamos essa ideia que é criada pelos outros, muitas vezes não é assim. Às vezes é real, mas muitas vezes é fantasiosa. E nós pegamos naquele, trazemos para nós a, a nossa angústia, amém. O nosso eu se torna ainda maior. Então a minha mensagem de hoje é a minha primeira mensagem deste encontro é não nos guiarmos pelo que os outros pensam ou deixam de pensar sobre nós. Guiamos os nossos ideais, as nossas convicções. O que vem de fora é outra só para nos dar uma noção do que está se passando à nossa volta. Porque senão também andamos no escuro. Temos que ter noção do que se passa à nossa volta, ou do que pensa de nós. Mas não devemos fazer disso o nosso manto. O nosso manto vem de dentro. O nosso manto vem de Deus. Então, é nisso que eu acredito e é nesta fé que eu ando nos dias de hoje. Eu gosto muito desta citação dessa frase do Sartre, porque ela resume a minha vida, porque eu tinha tudo para estar fechado em casa, mas eu peguei o que fizeram comigo, o que a vida fez comigo, levei como ensinamento e hoje eu quero passar o que a vida me ensinou para que, quiçá, também diminuir a dor de muita gente que é excluído
pela sociedade, porque tem uma deficiência, ou porque tem um tom de pele diferente, ou porque veio de outro país, ou porque tem menos dinheiro, várias situações. Eu acho que sinto-me forte e confiante de dizer sim. Eu passei pelo que eu passei com as limitações todas que eu tenho e superei. Quem é você para não superar? Já está superado. Porque não interessa o que a vida fez de nós. Ninguém quer saber. A sociedade quer saber, mas só quer saber quando nós vingamos no que a vida fez conosco para triunfar na vida. Aí é que as pessoas querem saber. Ai, antes eu era assim, agora eu tô assim, forte, saudável. Com uma vida estável, todo mundo gosta desta história. Mas ninguém pega uma pessoa que tá no chão e levanta. Acontece, sim, mas é muito raro. Tem contar no chão, tem contar de comida. E disse, nem tu certo consegue, nem tu certo pode, nem tu certo és capaz. Não, do contrário, eu ouvia. E tu sabe, as pessoas pior que tu devia estar contente. Nem tu sabe, tu até andas, tu até falas. Tu fazes tudo sozinho, não tenho razão para estar assim. Então, se eu ando, se eu faço tudo sozinho, por que que a sociedade não me aceita? Se eu sou igual a todo mundo. Então, as pessoas nunca vão te ajudar se tu não deres o primeiro passo. Esse primeiro passo, né, tem que ser dado por nós. Eu, com a minha história toda, cheguei em 2017, constituí uma associação. Só que essa associação eu não consegui sozinho. Eu acredito que não fosse as duas pessoas que me ajudaram neste processo. Essas pessoas é que disseram, bora, Nitos, bora constituir a área. E nem estava para o verdade. Entendeu? Essa associação, essa de vez em quando, você das palestras, tu já fazes atividades em sítios, faculdade, escola, tu tens um propósito, nós vamos te ajudar.
vamos constituir a Associação dos Livres e Ação. E foi assim. O Rubem Machado e a Sara Barreto, meu professor do curso profissional que eu concluí em 2015, e uma colega desta da escola que eu frequentei. Essas duas pessoas jogaram em mim, dizendo que Sabrina, vamos contigo. Mas até chegar assim, Tuxa, bora, vamos contigo. Ele viu a atitude que eu tinha. Eles não me ajudaram um pouco, nem tô frequentando a ficha. Não, eles me ajudaram porque viam a minha atitude, a minha luta, a minha persistência em conquistar a minha inclusão social. E a partir daí, disseminamos desse projeto e nós começamos a dar vida ao projeto Impossível em Ação. Basicamente, vamos dando palestras em vários locais e vimos que aquilo causava impacto, que a minha história causava impacto, que a minha história motivava, que a minha história animava, e que nós podíamos fazer um trabalho brilhante, tendo uma associação constituída, e foi isso que nós fizemos. Mas o primeiro passo deve ser dado por nós. Ninguém vai dar o primeiro passo por nós. Temos que ter essa consciência que o propósito é nosso, a garra é nossa e ninguém pode guerrear por nós. Podem ajudar, podem nos capacitar, podem nos motivar, mas não podem fazer por nós. Então, é isso que eu queria passar. Então, basicamente, eu estava aqui sozinho, como eu já disse, fiquei em Portugal por algum tempo sozinho, por escolha minha, e surgiu, eu tinha um projeto que tinha feito na escola, no meu último ano de curso de animação sociocultural, e esse projeto foi no âmbito da prova da aptidão profissional. Se é tipo para quem está na faculdade, é tipo pa- parecido, nada a ver, mas parecido. Entenderam? A minha vontade toda pintada.
Ok. E eu apresentei esse projeto, basicamente era um projeto que dava voz às pessoas com deficiência, porque na altura de começar a fazer o projeto, eu só tinha uma certeza que eu queria fazer alguma coisa para as pessoas com deficiência. No entanto, eu fui pesquisando, fui vendo alguns projetos, algumas partes dos colegas que já tinham acabado o curso e percebi que os projetos direcionados para as pessoas com deficiência eram para capacitar este grupo. Eu queria importar a ordem da quando eu queria fazer um projeto para capacitar a sociedade a perceber que as pessoas com deficiência não tomam parte, fazem parte do, do mundo. Um projeto para dar voz às pessoas com deficiência. E eu tinha um professor, um excelente professor. O meu foi a Carlos Cano. Felizmente, o meu orientador de curso. Então eu peguei para explicar professora é assim, mas não quero assim, quero assim, então. E ele, pouco a pouco, foi percebendo o que eu queria. Eu fui dando ideias, né, puxa, faz assim, né, puxa, vamos fazer assim, faz assim, fui tendo outras ideias. O Rubem Machado, um excelente profissional, excelente, não é por ter me ajudado no projeto, sabe? É um profissional espetacular. Eu tenho uma sensibilidade que pouca gente tem. E eu não que contei, expliquei o que eu queria fazer desse bom, é isto. Sim, fomos fazendo um projeto e quando chegou a altura, apresentei e apresentei. Foi uma apresentação muito tranquila, pacífica. E no final da minha apresentação, depois de ter feito as perguntas, a Júlia perguntou, né, Tuxo, quanto é que achas que merece? Assim, tirando um nervosismo, 17. Disse, não. 17, porque sabia
do trabalho que estava lá sabia que a minha apresentação tinha corrido bem. Disse certo. E no final da apresentação dos trabalhos daquele dia, o Júnior confirmou que eu tive 17. Então, eu, 2 anos depois, em 2017, justamente, peguei no projeto e lancei uma candidatura para financiar este projeto. Na época era a Associação Salvador que estava a promover a ação, candidatei e ganhei financiamento por 2 anos, 1 ano e meio. Não me lembro ao certo, mas eu me lembro que deu para ficar pelo menos 1 ano cá em Portugal sozinha e a sustentar-me através deste financiamento. Eu fomos para vários locais, várias faculdades, escolas, em Lisboa e fora de Lisboa. Depois então dessa fase de anime, essa área foi constituída Associação Imprescindíveis em Ação. Isso que eu falei, tenho falado até agora, que se não formos nós a dar o primeiro passo, se não formos nós a lutar pela nossa vitória, ninguém vai lutar, ninguém vai andar por nós. As pessoas podem ser as nossas muletas, mas nunca vão ser as nossas pernas. Ok? E, e assim deu por fim a apresentação. Espero que tenham gostado. Eu sei que foi um pouco longa. Eu sei que se calhar tem outro que não consegue perceber totalmente tudo aquilo que eu disse, mas vos convido a ver, a participar, até porque só vendo é que vão abrir prática com a minha fã. E eu estou fazendo esse canal justamente porque esse é o contributo que eu tenho a dar à sociedade. Porque às vezes reclamamos e não fazemos nada para mudar. Então, este é o que eu tenho para dar. Isto foi o que a vida me ensinou, então acredito que
se eu tive esse ensinamento, foi por algum motivo. Espero que tenham gostado. Eu vou, assim que possível, já iniciei o canal, não posso parar, né? Então, né, motiva-me a continuar. Ok? Obrigada a todos que esteve aí, quem assistiu o vídeo. Obrigada pelo apoio.